Você já parou e pensou sobre o que há de especial naquelas pessoas que mudaram o curso da história da humanidade? De onde elas vieram, o que elas fizeram, como elas fizeram e o porquê elas fizeram? Eu sou Bruno Leite, aluno do mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da Universidade Estácio, e este é um vídeo para avaliação da disciplina Teorias Organizacionais ministrada por professor Dr. Marcos Bravo. E hoje eu vou falar sobre um homem visionário, fundador da maior e mais conhecida empresa de software do mundo. Esta empresa está avaliada em 1,64 trilhões de dólares e que na data de hoje, seu valor de mercado chegaria a 9,22 trilhões de reais. Eu estou falando de William Henry Gates III, o Bill Gates. Bill Gates fundou a Microsoft em 4 de abril de 1975 na cidade de Albuquerque, estado do Novo México, nos Estados Unidos. Gates chegou a ocupar a posição de homem mais rico do mundo por muitos anos seguidos e em 2020 sua fortuna foi estimada em 117 bilhões de dólares. E aí, quer conhecer um pouco mais sobre Bill Gates? Então acompanhe esse vídeo até o final. Filantropo, empresário, investidor, autor de livros e, entre muitas outras coisas, um grande revolucionário. Bill Gates nasceu em 28 de outubro de 1955 em Seattle, nos Estados Unidos. Filho de William Henry Gates II e de Mary Maxwell Gates. O pai de Bill era um bem-sucedido advogado, filantropo e também escritor. E a senhora Gates era professora e membro do conselho regente da Universidade de Washington. Bill Gates sempre estudou nas melhores escolas de Seattle e, ainda criança, o seu maior hobby era passar horas lendo e também adorava matemática. Mas por ser um garoto muito introspectivo, ele tinha certa dificuldade em se relacionar e fazer amigos, o que era motivo de certa preocupação dos seus pais. Em 1967, aos 12 anos, Bill Gates fez um teste para entrar na escola Lakeside School. Acontece que Bill não queria estudar nessa escola e pensou em auto-sabotar o seu teste, mas ele não resistiu à tentação de se sair bem e foi aprovado. No mesmo período, após ingressar na Lakeside, Bill também se inscreveu para participar do Teste Nacional de Matemática. Neste teste, ele tirou não só a maior nota de todos os alunos da sua idade, como também a maior nota de todos os alunos de todas as idades de todo o estado de Washington. Na época, a Lakeside School era uma das poucas escolas que possuía um equipamento chamado teletipo, uma espécie de máquina de escrever computadorizada que usava cartões perfurados. Foi então que Bill, aos 13 anos, conheceu um dos alunos chamado Paul Allen, aquele que muito em breve se tornaria o seu sócio na maior empresa de software do mundo, a Microsoft. Paul, ao saber do excelente desempenho de Bill Gates em matemática, logo notou o potencial desse pequeno gênio dos números e o convidou a fazer parte do grupo de computação da escola. Na mesma turma de Bill, havia um garoto chamado Kent Evans, que superava Bill Gates em todas as matérias, e por esse motivo isso chamava a atenção de Bill, e os dois então criaram uma grande amizade. Havia uma ligação muito forte entre Bill e Kent, e Bill sempre achou uma perda de tempo falar com pessoas que não entendiam o que ele pensava. E os dois passavam horas conversando sobre computadores, livros que gostavam de ler, e aparentemente foi seu amigo Kent a primeira pessoa a estimular, ainda que indiretamente, Bill Gates a se interessar pelo mundo dos grandes negócios quando levou à casa de Bill uma revista da Fortune Magazine. A revista exibia pessoas bem-sucedidas esbanjando prosperidade, e desde então os dois começaram a se questionar como eles poderiam fazer para ser iguais a eles, e começaram a fazer planos para um dia fazer parte deste mundo. Paul Allen, Bill Gates e Kent Evans se tornaram extremamente habilidosos em programação de computadores e desde então passaram a realizar pequenos trabalhos profissionais, apesar da pouca idade. Bill Gates, Paul Allen e Kent Evans foram contratados pela própria Lakeside para programar a grade de horários dos mais de 400 alunos da escola, para que cada aluno pudesse personalizar sua própria grade de horários da melhor configuração possível. Eles também foram contratados para programar a folha de pagamento de uma empresa local de Seattle. Porém, pela pouca idade de Bill Gates e Kent Evans, a empresa achou melhor não ter duas crianças trabalhando no projeto, e Paul então os afastou. Só que Bill exclamou para Paul o seguinte: Paul, você está subestimando o quão difícil isso vai ser para você desenvolver sozinho, e quando isso acontecer, você vai me chamar e saiba que sou eu que vou comandar. E foi exatamente o que aconteceu tempos depois. Infelizmente, antes de concluir o código da grade de horários, Kent Evans sofreu um grave acidente e não sobreviveu. A morte de Kent Evans seria uma das primeiras grandes baixas da vida de Bill Gates. E essa perda foi tão significativa para o pequeno Bill que ele chegou a abandonar o clube de programação e ficou recluso por um bom tempo. Até que um certo dia ele decidiu que tudo que eles haviam planejado juntos, agora Bill faria
seria assim o seu amigo quente. Nesse momento, pós-luto pelo seu grande amigo, Bill Gates aos 15 anos e Paul Allen aos 17 passaram então a trabalhar ininterruptamente no projeto da grade de horários da escola e conseguiram concluir o projeto pouco antes das aulas iniciais. E desde então os dois passaram a empreender juntos. Juntos também criaram um programa para monitorar o padrão de tráfego da cidade de Seattle e chegaram a faturar $20 mil com o projeto, e eles pensavam em reinvestir esse dinheiro no negócio. Mas os pais de Bill não autorizaram e o enviaram para Harvard, onde conheceria Steve Ballmer, outro nome-chave na história da Microsoft. Durante o segundo ano em Harvard, Bill Gates e Steve Ballmer recebem a visita de Paul Allen, que, muito preocupado, mostra para Bill a revista Popular Electronics e diz para Bill que a revolução dos computadores está começando sem eles. A revista trazia como matéria de capa o primeiro mini computador chamado Altair 8800 da empresa MIT. No artigo, a empresa informa que precisa de uma linguagem de computador para rodar no Altair. E em um surto de genialidade, Bill Gates diz para Paul e Ballmer o seguinte: temos que descobrir o que eles não sabem que precisam, mas precisam. Aí mostramos para eles e garantimos que apenas nós temos as respostas. Então resolveram ligar para Ed Robert, executivo fundador da MIT, dizendo que eles tinham o software interpretador que o Altair precisava para funcionar. Como eles não tinham um protótipo do Altair, Paul precisou construir um simulador enquanto Bill desenvolvia a linguagem que eles haviam prometido. Após finalizados os testes no simulador que Paul criou, o interpretador de Bill também funcionou perfeitamente durante os testes no equipamento lá na fábrica da MIT. Mas a grande sacada foi ter criado uma solução ideal para o produto da MIT, fazer com que essa solução, além de pioneira, fosse a melhor e mais completa, e assim tornasse a solução essencial. Após Bill Gates estar estrategicamente posicionado como a melhor e única opção para o Altair, Bill propôs para Ed Roberts que o contrato remunerasse a Microsoft em um sistema de bônus por assinatura por cada contrato de venda do Altair. Bill Gates dizia que todos os outros contratos eram assim e que funcionavam muito bem, mas o fato é que não haviam outros contratos. A Microsoft nem sequer existia. Ed Roberts oferece para Bill $2 mil por assinatura. Bill contra-argumenta pedindo 4 e sugeriu que $15 de royalties era inaceitável. Eles nunca nem ouviram falar sobre royalties. Até porque o mais comum naquela época era que os desenvolvedores vendessem os seus softwares. Roberts não gostou da audácia de Bill e, furioso, diz que não trabalha assim e que não recebe ordens. E a realidade é que a máquina de Roberts era sensacional, mas precisava da linguagem que eles haviam criado. E sem ela, o Altair 8800 não passava de uma caixa que acende. Bill então dá sua cartada de mestre e diz que aceitar 4 mil por contrato de venda do Altair e aumentar o royalties para 30 era um excelente negócio para ambos. E adivinha quem ganhou? Esse modelo de bônus e royalties se aperfeiçoou e se transformou no modelo de licença de software como nós conhecemos hoje, aplicado pela Microsoft. Pois é, meus amigos, a genialidade de Bill Gates transcende o seu domínio em tecnologia. E foi assim que Bill Gates, aos 19 anos, abandonou Harvard para fundar com Paul Allen a Microsoft. E 4 anos depois, a empresa já possuía alguns clientes e uma estrutura de 25 funcionários. E mesmo ocupando o cargo de presidente, Bill Gates revisava pessoalmente todos os códigos e os reescrevia quando necessário antes de enviar para os seus clientes. E aos 23 anos de idade, Bill Gates ainda era a pessoa que mais trabalhava no escritório da Microsoft. Sem domingos, feriados ou dias santos, era comum para os funcionários encontrar Bill Gates dormindo no chão do escritório pela manhã. Bill Gates, sempre atenado às notícias de mercado dos computadores, identificou uma outra grande oportunidade de negócio e, mais uma vez, prometeu sistemas que a Microsoft ainda não tinha. E sabe para quem? Para a gigante e dominante IBM. Que somente após firmar contrato com a IBM é que a Microsoft negociou o sistema Q2 por $50 mil com Tim Peterson, dono da empresa Seattle Computers. Tim Peterson foi posteriormente contratado pela Microsoft para trabalhar nos projetos do MS-DOS. A IBM tentou desenvolver algo semelhante chamado OS-2, porém não era a especialidade nem o foco da empresa. O sistema que o Bill Gates criou, apesar de simples, era superior da IBM, e a IBM também acreditava que software não era o mais importante. E foi exatamente nesse ponto cego que Bill Gates explorou. Ele facilmente convenceu os executivos da IBM a aceitar o modelo de negócios da Microsoft e, mais uma vez, Bill Gates mostrou a sua genialidade. Bill Gates tem a fama de ser extremamente agressivo em suas negociações e muito exigente com seus funcionários. Para a IBM, o foco do mercado não eram os computadores e sim os hardwares. Então, combinado com a Microsoft foi manter os direitos de propriedade do MS-DOS para a Microsoft e que a Microsoft poderia distribuir os softwares em qualquer outro computador de qualquer outro fabricante. E foi nesse momento que começou toda a fortuna incalculável de Bill Gates.
Bill Gates mostrou para o mundo um modelo de negócio inovador que ele criou quando negociou com a IBM um sistema operacional que a Microsoft ainda não tinha. E se você pensa que as peripécias do pequeno Bill param por aí, então espera para eu te contar mais uma jogada de mestre dele, que foi um grande divisor de águas para a Microsoft e para toda a indústria de computadores. Neste mesmo período em que Bill Gates estava faturando alto com o MS-DOS nos computadores da IBM, a jornada de Bill Gates cruzou com a história de outro gigante da tecnologia, um grande ícone da indústria de computadores e que também deixou seu legado e seu nome marcado na história da humanidade, e que, assim como Bill Gates, era um grande visionário. Eu estou falando de Steve Jobs, o fundador da Apple Computer. Bill Gates procurou por Steve Jobs pois ficou sabendo que ele havia acabado de ganhar de graça da empresa Xerox um projeto completo com interface gráfica e mouse ao invés de apenas números e comandos numa tela preta, algo estimado em torno de 100 bilhões de dólares nas mãos da Apple. Os executivos da Xerox não souberam perceber o valor daquilo que os seus engenheiros haviam criado. Jobs então aproveitou este ponto cego da Xerox e os convenceu a doar tudo para a Apple, e de graça. Dizia que era como os ricos dando refogo para o exército da salvação. Bill Gates e Steve Jobs costumavam dizer uma frase em comum atribuída a Pablo Picasso que diz: bons artistas copiam e grandes artistas roubam. Para Jobs, o seu principal concorrente era a IBM, para quem a Microsoft já desenvolveu o MS-DOS. Nesta época, o MS-DOS já fornecia recursos multiferramentas e planilhas, mas não possuía tela gráfica, muito menos mouse. Bill Gates então compreendeu que o surgimento da interface gráfica e o mouse deixaria todos os outros sistemas operacionais obsoletos, jurássicos perto do que a interface gráfica poderia oferecer. Bill tentou desenvolver algo parecido na Microsoft, porém ficou furioso com sua equipe de engenheiros porque eles não conseguiam desenvolver algo semelhante. Então Bill Gates decide ir até Jobs para tentar entender como tudo funcionava. Em outras palavras, roubar os segredos que Jobs roubou da Xerox. Jobs fez questão de exibir com vaidade o protótipo do Macintosh para Bill e, apesar de ter sido inicialmente ignorado por Jobs, Bill convenceu que o sistema da Apple ainda era vulnerável em aplicativos multitarefas e planilhas e que eles poderiam somar forças contra o verdadeiro inimigo, que era a gigante IBM. Jobs então contatou a Microsoft para desenvolver o sistema operacional projetado para o Macintosh e Bill Gates conseguiu levar 3 protótipos para trabalhar no desenvolvimento do sistema operacional lá na sede da Microsoft. Jobs até tentou se proteger, incluindo no contrato uma cláusula que obrigava a Microsoft a não poder desenvolver nenhum outro tipo de sistema que utilizasse interface gráfica ou mouse por um período de 1 ano. Mas por ser muito caro, o projeto Macintosh atrasou e essa cláusula perdeu sua validade, deixando o caminho livre para Bill Gates. Bill Gates dizia que Steve Jobs só via aquilo que ele acreditava e que, se ele não se cuidasse, ia acabar quebrando a empresa. Ou seja, Bill usou com muita habilidade a própria maneira como Steve Jobs viu o mundo para convencê-lo de que a Microsoft não era o principal problema da Apple, e sim a IBM. Agora, de posse de protótipos do Macintosh e acesso restrito às tecnologias de desenvolvimento da interface gráfica e mouse, Bill Gates começa a trabalhar em paralelo no seu novo projeto de sistema operacional com ambiente gráfico, o Microsoft Windows. E durante o evento de apresentação do Macintosh para os funcionários da Apple, o sistema que foi apresentado foi o sistema de Bill Gates. E é quando dá-se início a anos de forte rivalidade entre os dois gigantes da tecnologia. Tempos depois, Bill Gates ainda comprou uma pequena parte de ações da Apple Computer. Bem, apesar de a grande maioria das pessoas conhecerem a Microsoft pelo sistema operacional Windows e o pacote Office, eles também criaram e desenvolveram sistemas para diversos outros nichos de mercado, como MSN Message, Power BI, sistemas de segurança de dados e muitos outros. Como um jogo de beisebol, a visão de Bill Gates era cobrir todas as bases da indústria de software. Desde quando saiu de Harvard, Bill Gates construiu e aperfeiçoou um modelo inovador de gestão, que sustentou seu sucesso nos negócios e fez a humanidade dar um salto sem precedentes na sua evolução. Bill Gates criou muito mais do que sistemas operacionais e aplicativos. Ele criou um modelo de negócio completo, com estratégias agressivas de negociação, comunicação e marketing, investimento em ações em empresas geradoras de dividendo, investiu pesado em pessoas. Bill Gates sempre buscou formar o seu time com os profissionais mais talentosos que pudesse se juntar, como também sempre investiu muito na formação e capacitação das suas equipes. O modelo de negócio da Microsoft também mostrou ser altamente escalável, possibilitando um crescimento orgânico monstruoso da companhia, e hoje a Microsoft possui presença em todos os continentes. Bill Gates também se dedicou a escrever livros, deixando para nós um pouco dos seus aprendizados e suas concepções e até previsões de um futuro muito provável. E no livro The
Road Ahead, publicado em 1995, que foi traduzido para o português como A Estrada do Futuro, em 12 capítulos, esse livro faz um resgate desde o início da evolução dos computadores e os primórdios da era da informação, passando por lições aprendidas na indústria da informática, e ele também faz previsões surpreendentes sobre, por exemplo, os aparelhos e aplicativos que surgiriam a partir da internet, com serviços que seriam oferecidos às pessoas exatamente como nós conhecemos hoje. Lá em 1995, as previsões de Bill Gates afirmavam que haveriam serviços por meio da internet como vídeo sob demanda, computação em nuvem, TV digital, dispositivos portáteis, buscadores de pesquisa na internet, machine learning, GPS e até mesmo serviços de localização com interpretação de lugares, oferecidos por diversos aplicativos como nós temos hoje, Google Maps, Google Street View e Waze, e por aí vai. Ele também disse que haveria um avanço muito acelerado na inteligência artificial. E realmente, parece que Bill Gates viu o futuro através de uma janela. Esse livro também aborda sobre como seria a evolução do conteúdo, onde documentos em papel evoluiriam para documentos digitais, permitindo a maior interação, redefinição e colaboração em tempo real de documentos de qualquer lugar e ao mesmo tempo, se necessário. E até mesmo assinaturas digitais e autenticidade seriam possíveis. Atualmente, inúmeras transações de documentos já não necessitam mais da circulação do papel impresso. Bill Gates também falou sobre as implicações de tudo isso para as empresas. No capítulo intitulado Capitalismo sem força de atrito, Bill Gates diz, abre aspas, a internet possibilitará que consumidores e vendedores tenham maior eficiência nas transações com pouca força de atrito, graças à relação de ligação entre consumidores e vendedores. Em outro capítulo muito especial, Bill Gates defende que a educação é o melhor investimento e que a internet muda o foco da educação da instituição para o indivíduo, criando um novo paradigma, pois será muito mais importante ter uma vida inteira de aprendizados do que apenas ter como principal objetivo a conquista de um diploma. No outro capítulo, intitulado Como Conectar em Casa, ele afirma que o maior benefício em relação à internet é que ela reduz o tempo que as pessoas dedicam às relações sociais, pois a velocidade com que podemos nos conectar às pessoas se tornaria muito mais eficiente, nos trazendo economia de tempo para que pudéssemos dedicar em outras atividades, como por exemplo estudar. Ele diz também que a internet permitiria que tenhamos amigos distantes e que isso não nos impediria ou dificultaria para que possamos nos encontrar pessoalmente com novas pessoas. O penúltimo capítulo ele chamou de A Corrida do Ouro. Lá ele destaca, por exemplo, que a rápida inovação ocorre em muitas frentes e grande parte delas não terão sucesso, seja ela dentro de uma grande empresa ou de uma jovem startup. E por fim, no último capítulo, Bill Gates fala sobre o que ele considera como questões críticas. Ele comenta que a sociedade da informação deve estar a serviço de todos os seus cidadãos e não apenas dos que são sofisticados teoricamente ou privilegiados economicamente. E que a economia é um sistema vasto e interconectado, no qual qualquer recurso liberado se torna disponível para qualquer outra parte da economia que o considere valioso. Bom, meus amigos, este vídeo mostrou um pouquinho sobre a trajetória e vida de William Gates III, suas contribuições para a gestão e também para a humanidade. Atualmente, Bill Gates dedica a maior parte do seu tempo à filantropia através do Instituto Sem Fins Lucrativos Bill e Melinda Gates, fundado em 2000 com sede em Seattle. Bill e Melinda Gates investem bilhões de dólares em projetos de combate a doenças infecciosas em países subdesenvolvidos e muitos outros projetos. Recomendo também a leitura do livro O Estilo Bill Gates de Gerir, de Dias Derlove. No livro, o autor conta em detalhes a história de Bill Gates e no decorrer dos capítulos deste livro são reveladas 10 valiosas lições de Bill Gates para uma boa gestão. No livro há bastante detalhes sobre cada uma dessas dicas, vale muito a pena ler. As dicas são: esteja no lugar certo na hora certa, apaixone-se pela tecnologia, não faça prisioneiros, contrate gente muito inteligente, aprenda a sobreviver, não espere agradecimentos, assuma uma posição visionária, cubra todas as suas bases, construa uma empresa do tamanho de um byte. E nunca, jamais perca a bola de vista, pois em um mercado em constante mudança como é o da computação, manter o foco é a característica mais importante. Os produtos sempre ficarão obsoletos, e estar de olho nas mudanças pode levar ao diferencial que coloca uma empresa no topo. Bom, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Bruno Leite, mestrando em Administração e Desenvolvimento Empresarial pela Universidade Estácio. Até o próximo vídeo.